Olá, olá, como vai você? Muito boa noite. Boa noite, quem tá por aí? Vamos chegando. Mais uma live terapia começando aqui. Essa live também está sendo transmitida pelo Facebook. Então, pessoal do Facebook que quiser me ver de pertinho, cara a cara, vem pra cá pro Instagram, @psipamela, tá? Que aí vocês vão me ver bem de pertinho. Senão, vocês vão me escutar aqui e vem diretamente também. Bom, meus amores, esperando vocês chegarem, né? Já vão me contando aqui quem tá aqui pela primeira vez, quem tá aqui pela segunda vez, quem vem sempre, da onde vocês são, né? Isso é super importante pra mim, eu muito me interesso. Vou colocando aqui, ó, que hoje essa live terapia é uma live terapia especial. Muito especial. Eu fiquei muito contente por ser convidada, né, por receber esse convite da Drogaria São Paulo e das Drogarias Pacheco para falar sobre saúde mental com você. Então já vou colocar aqui o tema, né, que é saúde mental. Para quem chegar, já saber que a gente vai falar. Hoje eu vou falar de temas que vocês gostam: ansiedade, depressão, prevenção, amor próprio, autoestima, autocuidado. Que eu sei que todo mundo aí gosta desse tema, que é muito importante, não é? Então, tô colocando aqui para quem chegar já saber. Ó, já vai encontrando um lugarzinho bom para você assistir essa live. Peraí que eu tô colocando aqui o tema bonitinho. E fazendo um agradecimento para as Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, né? Porque vieram com essa super ideia aqui da gente trazer esse tema. Você sabe por quê? Que a gente tá em setembro, né? E setembro está em vigência o Setembro Amarelo. E nada mais justo que a gente fale sobre saúde mental, para que a gente aborde o tema de prevenção, né? Que vem entre autoestima, amor próprio, autocuidado, tudo isso que vocês gostam, que eu sei. Peraí que eu tô colocando aqui, eu sou veinha, né? Demora aqui para escrever. Prontinho. Foi. Fixei. Bonitinho, tá? Você que tá chegando agora, já me conta aqui de onde você é. Quero saber se você vem pela primeira vez, segunda vez, se você não perde nenhuma live terapia. Pra mim, muito me interessa. Vamos falar sobre saúde mental, tá? Você sabe o que é saúde mental? Você tem ideia como anda a sua saúde mental? Bom, pra você que chegou agora, essa live terapia é um oferecimento da Drogaria São Paulo e das Drogarias Pacheco. E eu vou falar a live inteira sobre saúde mental, ansiedade, depressão, autocuidado, autoamor, autoestima. E você tem a opção aqui, você vai ver aqui embaixo uma interrogaçãozinha. Você já pode ir escrevendo a tua pergunta, porque no final dessa live terapia eu vou responder algumas perguntas. Não vou conseguir responder todas, mas talvez eu responda a sua. Então, já coloca aí a tua perguntinha, que tem a ver, claro, com o tema que a gente tá falando aqui, por favor, tá? Para que eu consiga responder no final. Assim a gente interage e é gostoso, né? Tá todo mundo aqui? Já estamos todos reunidos? Bom, primeiro é sempre muito valioso para mim, é muito grande, muito significativo estar nesse encontro com você. Eu sei que tem gente aqui que vem sempre, que não perde uma segunda-feira, e eu fico felicíssima porque eu sinto a energia mesmo de longe, né? Como se a gente estivesse conectado, independente de não estarmos fisicamente. E quando a Drogaria São Paulo e as Drogarias Pacheco me chamaram para falar sobre esse tema na live terapia, que é o momento que a gente se reúne sempre, eu achei muito prudente, eu fiquei muito feliz, porque saúde mental é muito importante. A gente está vivendo um momento, já faz um tempo, dessa pandemia, né, que tudo bem que a gente vai se acostumando com esse novo normal, mas mesmo assim, muitas emoções se manifestam na gente. Então não são poucas as pessoas que estão vivendo aí sentimentos muito difíceis. Então desde lá do começo,
a gente já começou com essa ansiedade, a gente já começou com sintomas difíceis, né? Alteração no sono, e mudamos a nossa rotina, e vivemos privações, e tivemos que reinventar um monte de coisa na nossa vida, né? Mesmo sem a gente querer, sem saber por onde. E hoje estamos aqui, né? Da maneira do possível, lidando com todas essas situações. Não foram poucas as pessoas que viveram perdas, eu mesma vivi perdas muito significativas na minha vida, que vocês sabem, eu não preciso aqui repetir, porque não quero chorar de novo nessa live. E com toda certeza, mesmo eu que sou profissional da área aqui, me percebi muito ansiosa, me percebi com muitas dificuldades de lidar com as adversidades, com muito medo, me percebi muito apreensiva durante todo esse período. Até hoje, né, não consegui voltar à minha vida normal, ainda continuo atendendo aqui, né, tô atendendo aqui em casa, meu consultório tá lá, não voltei, morro de saudade do meu canto, né, você talvez passe alguma coisa parecida, e a gente foi se adaptando, né. Eu não sei se você já parou para se perguntar como tá a sua saúde mental. Eu não sei se em algum momento você parou para mensurar. Às vezes eu acho que a gente acaba nem olhando muito pelo desespero que dá, né? Pela sensação de, meu Deus, o que eu vou fazer diante de uma situação que eu me sinto tão impotente? O que eu vou fazer diante de uma dessas contingências que eu não consigo simplesmente evitar? Né? Parece que cada vez mais a situação vai ficando agravada e a gente fica super preocupado e um monte de coisa acontecendo e discussões ali, né, que tomam carona nessa doideira que a gente está vivendo, e tudo que nós queremos é sobreviver, tudo que a gente quer é voltar a poder se abraçar, se sentir, se olhar, se conectar. Nós somos seres humanos e os seres humanos são seres dotados de desejos e da necessidade tátil, né? De toque, de olhar, de nos sentirmos validados, de nos sentirmos percebidos. E com tudo isso, caramba, isso mudou muita coisa na nossa vida, né? A gente se sentiu mais isolado. Já vai me contando aqui o que você foi sentindo. A gente vai se sentindo mais isolado. A gente foi se sentindo mais perdido de nós mesmos. Nos afastamos de um monte de coisa que nos ajudava a lidar com a nossa vida, né? Nós tínhamos os nossos escapes, as nossas fugas. Eu, pelo menos, tinha minha saidinha com as minhas amigas, que era, assim, quase meio que religiosa, né? Que a gente ia beber aquele vinhozinho e dava aquele relax, né? Era muito gostoso. E aí, com essa pandemia, com essa doideira toda, tudo mudou, né? Ah, não pode ver, não pode abraçar, e aí tem que ver a distância, e aí vamos fazer através do Zoom, do Skype, enfim. E tudo bem, é ótimo, né? Eu acho que bom que nós temos essas ferramentas tecnológicas, mas não é a mesma coisa, né, minha gente? Não é a mesma coisa. E aí a gente vai retomando aos poucos, mas com muito medo, com muita apreensão. Vou fazer agora, dia 6, aqui em São Paulo, meu evento do meu livro. Talvez você até esteja lá. E, caramba, não vou poder abraçar as pessoas, né? Tudo bem, vou tirar foto com a distância, mas eu não vou poder abraçar. E isso mexe comigo pra caramba, né? Isso mexe com você? Essa sensação de você ficar meio privado de fazer as coisas que a gente gosta, né? E eu sou daquelas pessoas que... eu lembro que tinha uma pessoa que falava assim pra mim que eu tinha uma personalidade sinestésica, né? De gostar de pegar, de gostar de abraçar. E tudo isso vai gerando na gente um monte de sensações. Então a nossa saúde mental, ela diz respeito, ela mostra o saldo de como nós conseguimos lidar com todos os sentimentos diários. Quais são os sentimentos? O que a gente sente diariamente? Diariamente a gente sente amor, alegria, raiva, tristeza, frustração, decepção. A gente tem desafios, a gente tem situações complicadas que a gente precisa lidar. Tem as mudanças, né? Tem as situações que nos assombram, nos assustam. E tudo isso vai exigir do quê? Vai exigir dos nossos recursos emocionais. E de acordo com a forma que a gente consegue lidar com tudo isso, vai mostrar a nossa saúde mental. Como está a sua saúde mental? Você anda mais chateado, mais triste, mais fechado? Você acha que não está muito equilibrada? Você acha que já foi mais equilibrada, mas agora não?
Às vezes a gente acha que é o trabalho, às vezes a gente acha que é a mudança de rotina, às vezes a gente acha que é o sedentarismo, a gente pensa que foi a chegada do filho, ou então foi aquela situação horrorosa que a gente foi demitido. A gente pensa que é a crise financeira, a gente pensa que é aquele relacionamento que acabou quando a gente não imaginava que fosse acabar, a gente não queria. Ou então aquela relação tóxica, perversa e aquele assédio que você está sofrendo no lugar do teu trabalho. Ou mesmo o lugar do teu trabalho não tá confortável para você. Ou quem sabe o lugar que você tá morando não tá bacana. Aquela doença que foi diagnosticada, aquela situação, aquele incidente, aquele acidente. A falta, a perda, o afastamento, alguma coisa que deu aquela desequilibrada na sua saúde mental. Deu para pensar? Tá começando a borbulhar aí sobre a sua saúde mental? Você tem dado tempo para si mesmo? Você tem se priorizado? Você tem se considerado como alguém bastante importante na sua vida? Ou parece que tem um monte de coisa que é muito mais importante que você? Você muitas vezes vai se colocando em último lugar, prioriza sempre as outras pessoas. Parece que ter dinheiro é mais importante do que tudo, ou colocar ali a atenção nessa pessoa, naquele negócio, parece que é fundamental, é necessário. E quando você para perceber, você tá lá para trás, em último lugar da sua lista de prioridade. E aí, claro, o desequilíbrio começa a acontecer. Você começa a se sentir insatisfeito consigo mesmo, você começa a se estranhar e quando você vê, você nem se reconhece. Bom, eu vou te dar uma noção um pouco, tá? Enquanto você tá pensando aí em você, e ó, não esquece que tem interrogaçãozinha aqui, tá vendo aqui embaixo? Já manda sua perguntinha sobre o tema de saúde mental, que no final da nossa conversa eu vou responder, tá bom? Gente, pra vocês terem uma ideia do panorama, antes de acontecer toda essa pandemia, essa situação maluca que a gente tá vivendo, horrorosa, né? Esse pesadelo, pra dizer a verdade, não dá pra ficar diminuindo aqui, nem romantizando uma situação que é horrorosa. Nós já éramos considerados, né? Nós brasileiros, já éramos considerados bastante ansiosos. A depressão e a ansiedade já estavam ali encabeçando, tá? O ranking. Não por acaso se falava sobre o mal do século, quando se preferia a ansiedade, quando se pensava na depressão. Mas para você ter só uma noção, tem uma pesquisa da USP com 11 países que mostra que cerca de 5,8% da população do Brasil tem casos de depressão. E também o Brasil encabeça o primeiro lugar em casos de ansiedade. E não pense que no sentido da depressão fica para trás, tá? E com a pandemia, você pensa com a pandemia assim, o que aconteceu? Sim, o que a gente já imagina. Aumentaram muitos casos. Tem uma pesquisa que foi realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro que revelou que aumentaram cerca de 90% dos casos de depressão e casos de ansiedade praticamente dobraram. Então, assim, se você tá sentindo sintomas de ansiedade e depressão, que eu já vou te contar um pouco para você perceber se é isso mesmo que acontece, é algo que está sendo mesmo noticiado, tem sido visto nos estudos, e sim, isso é uma consequência tanto da situação que a gente está vivendo, de todas essas privações, de toda essa carência que fica aqui dentro, desse buraco existencial gigantesco que fica na gente. É muito importante que a gente comece a ponderar o que possa estar acontecendo. Às vezes, a gente vai normalizando muita coisa. A gente vai se acostumando com alguns sintomas que são graves, mas que a gente vai entendendo que é assim mesmo. Quantas vezes existem ali pessoas que estão próximas a você, pode ser você, alguém próximo a você, que tem sintomas graves, por exemplo, de uma depressão. Mas a gente vai entendendo que é o jeitão da pessoa. Ah, não, ele sempre foi assim, não, esse é o jeitão. Porque você conhece a pessoa, sei lá, há 4 anos. E faz 4 anos que essa pessoa já tem esses sintomas depressivos, mas são negligenciados. Por isso que é tão importante a gente falar de saúde mental. Nesse mês de setembro, que fala-se tanto, né, do Setembro Amarelo, muito mais do que eu falar aqui sobre suicídio, eu quero falar para você, com você, sobre vida. Porque quanto mais a gente investir em preservação, em precaução, quanto mais a gente falar sobre prevenção,
mais nós estaremos nos cuidando para evitar situações drásticas como o suicídio. Quanto mais eu entender o tamanho que eu sou, o valor que eu tenho, quanto mais eu retomar esse amor que eu preciso ter sobre mim, mais eu consigo ver colorido na vida. Mais eu consigo também fazer diagnósticos precoces que evitem que isso cresça. Foi por isso que a Drogaria São Paulo e as Drogarias Pacheco me convidou aqui e está oferecendo essa live para você com esse tema tão oportuno, e por isso eu sou muito grata e eu achei maravilhoso, tá? Falar sobre esse tema para você. Eu quero te dar um pouquinho uma ideia sobre o que é depressão. Você tem ideia do que é depressão? Você sabe que é um assunto que a gente fala tanto. Já desenhei aqui pra você mostrando como tá a depressão aqui no nosso Brasilzão, e não tá brincadeira não, até rimou. Mas a gente precisa entender o que é depressão, porque às vezes a gente fala tanto e confunde, e muitas vezes entende equivocadamente, erroneamente, o que é essa doença. Primeiro que depressão não é frescura. Depressão não é coisa de gente fresca. Depressão não é bobeirinha, tá? Depressão não é brincadeira. Depressão é doença. E depressão pode ser tratada, tem tratamento, tá? Então, não entenda que, nossa, fulano tem depressão, acabou a vida dele. Não. Se essa depressão é diagnosticada, você pode tratar essa doença, tá? Por isso que a conscientização é tão importante. Alguns pontos importantes. Não confunda depressão com tristeza. Tristeza todos nós sentimos. Tristeza faz parte da vida. Por exemplo, alguém termina um relacionamento com você, você gosta da pessoa, você fica triste, certo? Você gosta de um time de futebol, torce pra caramba por ele perde o jogo, você fica triste. Você, sei lá, ia fazer uma viagem maravilhosa, a viagem não deu certo, você fica triste. Você estudou para uma prova, fez aquela prova, deu o seu melhor, não passou, você fica triste. A tristeza é um sentimento natural, que ele vem, ele acontece e ele acaba, tá? A depressão, não. A depressão é uma tristeza crônica, é uma tristeza que vai cada vez mais ficando profunda, vai ficando acentuada. Então, não é um sentimento que a tristeza veio e foi embora. Não. A tristeza vem e ela fica. Então, o sujeito ele começa a apresentar o quê? Apresentar a diminuição do prazer, né? Então, aquilo que ele tinha prazer, nas situações que ele tinha prazer, ele passa a não ter mais o prazer que ele tinha. Ele começa a diminuir o interesse sobre as coisas, tá? Então, de repente tinha super interesse em tocar violão, super interesse em dançar, super interesse em trabalhar. Ele começa a ficar sem interesse, tem uma queda do interesse, do prazer, da produtividade, tá? O sujeito não exerce mais as atividades que antes exercia de uma maneira ok, né, normal, não exerce mais. A pessoa pode também apresentar traços de ansiedade, tá? Isso não é obrigatório, mas tem também alguns traços de ansiedade que somados a esses outros sintomas que eu tô falando, podem ser sintomas de depressão. Lembrando que quando eu falo sobre a diminuição, essa tristeza profunda, a diminuição do prazer, a diminuição do interesse, os traços de ansiedade, isso pode flutuar, tá bom? Não necessariamente isso, a pessoa está assim o tempo inteiro. Às vezes ela pode melhorar um pouquinho durante o dia, mas ainda assim isso acontecer novamente no outro dia, ter um dia pior, um dia melhor, mas isso também ser depressão, tá? Outro ponto importante é que, de sintomas de depressão, são os pensamentos pessimistas, autocríticos e de culpa. O sentimento de culpa é muito conhecido no quadro depressivo, tá? É sempre um pensamento negativo, que nada vai dar certo, que nada vai estar bom. É como se tudo ficasse assim, bastante cinza na vida, tá? Perde aquele viço, perde o colorido, a pessoa não tem estímulo, sabe? A pessoa fica sem energia. É muito normal a pessoa se sentir fadigada, né? Tem alteração de sono, muito importante, hein? Alteração de sono e alteração de apetite. A pessoa pode ter aquele sono, pode ter aquela dificuldade de dormir no início, tá? Quando vai tentar. Ou então ela dorme, mas depois ela acorda. Acorda no meio,
acorda, depois não dorme mais, ou fica com aquele sono que parece que dorme, mas não dorme, tá? E a alteração do apetite também. Então a pessoa, ela tem ou muita fome ou pouco, o mais comum é ter pouca fome, tá? Uma diminuição bem grande do apetite. Mas tem também a pessoa que tenha um aumento do apetite importante. Outro ponto importante da depressão é a diminuição da libido. Aliás, muitas pessoas conseguem descobrir que estão depressivas quando essa queda da libido brusca, ela aparece, a pessoa fala, epa, né? Tem alguma coisa aí que não tá muito certa, né? Cai essa libido. Então não é só, a pessoa não só diminui o desejo de fazer as atividades, as coisas que ela fazia antes. Ela diminui também o desejo pelo sexo, o desejo pelo parceiro, né? O desejo de fazer algo que antes era tão gostoso, que era tão prazeroso, parece que perde o gosto, sabe? Fica uma sensação de que, quer saber? Não quero, né? E aí começa a se existir um embotamento, tá? Que a gente fala que a interação social também é um sintoma importante, começa a diminuir muito. Mas não adianta você ficar pensando que, mas é o momento que a gente tá vivendo, a pessoa não dá pra ver as outras. Não, na verdade a interação social, ela acaba diminuindo super, no sentido assim, a pessoa não tem vontade de falar com ninguém, tem vontade de responder mensagem, tem vontade de encontrar os outros, a vontade é simplesmente de, quer saber, quero fechar o olho, quero sumir, né? Então, claro que vai variar, claro que cada depressão acontece de uma forma, mas se você entendeu esses sintomas como algo familiar que você esteja passando, acho que é importante ficar ligada, anteninha ligada e procurar um profissional, um especialista, né, que é o psiquiatra, que vai analisar o teu caso, que vai entender melhor o que esteja acontecendo e vai te dizer, sim, a gente está falando de uma depressão. Não, isso não é uma depressão, isso é um transtorno de ansiedade, ou então não, isso aí é uma tristeza, é um momento que você está vivendo. Então, o profissional que ele vai fazer esse diagnóstico. O meu papel aqui é falar sobre saúde mental e te dar uma elucidação sobre o tema, porque muitas vezes você pode normalizar esses sintomas que estão acontecendo, confundi-los com tristeza e no final você está adoecida, adoecido e não está se tratando. E nessa você não entende porque não está conseguindo ir bem no trabalho, nessa você pode perder o seu emprego, nessa você pode prejudicar seu relacionamento, você se prejudica a sua saúde, o seu corpo, sua vida, sua família, né? Se afasta dos seus amigos porque você está adoecido. Então, essa elucidação, essa conscientização é muito importante. Além da depressão, que a gente sabe que está cada vez mais forte no Brasil, no mundo, quero trazer também para você sobre ansiedade e, claro, não todos os sintomas do transtorno de ansiedade, porque a gente teria que fazer uma live só voltada para isso, mas trazer para você um pouquinho dos principais sintomas da ansiedade, tá? Só que eu não tô falando da ansiedade normal, minha gente, tá? Eu não tô falando da ansiedade que todos nós temos. Eu aqui, a psicóloga que vos fala, é uma pessoa ansiosa. Eu tenho uma personalidade ansiosa. E eu acho que é difícil a gente pensar numa pessoa proativa nessa vida, nesse mundão de Deus aqui, que não tem um pouquinho de ansiedade, né? Eu não tenho um pouquinho, eu tenho bastante. Eu sou uma pessoa que tô sempre ali pensando o que eu tenho que fazer, como que é, e tô preocupada, né? Eu falo que pra quem nasceu em São Paulo, a gente tem que ser sempre um pouco ansioso, né? Porque a gente tem que pensar em todas as temperaturas que possam fazer no dia. Então, assim, você nasceu aqui em São Paulo, você tem que lembrar que você sai de regata, leva uma jaqueta no carro, sabe? Pega um guarda-chuva. E esse pensamento que está à frente do seu tempo é um pensamento ansioso. Mas não tem uma conotação pejorativa, tá? Tem uma conotação positiva. Porque ter um pouco dessa ansiedade, que a gente vai chamar de uma ansiedade saudável, é uma forma de eu pensar um pouquinho no que possa acontecer e então, claro, eu acabo me prevenindo um pouco, né? Costumo dizer que as mães, elas costumam ser ansiosas, porque elas ficam pensando, o que meu filho vai precisar, o que eu levo pra ele, ai meu Deus, eu penso nisso, a escola, e tem que pagar isso, pagar aquilo, né? Então a ansiedade é meio que uma característica do nosso mundo. Quando que isso fica sério, né? Quando que eu tenho que pensar que essa ansiedade não é normal? Quando que eu tenho que considerar que, olha,
Essa ansiedade, ela está virando uma doença e ela vai sim impactar diretamente no quê? Ela vai impactar diretamente na minha saúde mental. Então, eu vou falar aqui para você algumas características do transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, tá? Transtorno de ansiedade generalizado. Por quê? Porque eu falei da ansiedade e agora eu vou falar quando essa ansiedade vira uma doença. Por isso que eu falei da depressão, que é uma doença, e agora eu vou falar da ansiedade. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma preocupação excessiva, eu não paro de me preocupar, eu tô o tempo inteiro me preocupando, meu Deus, o que vai acontecer, não vai dar certo, tal, e eu tenho junto esses pensamentos reincidentes, sabe? Meu Deus, não vai dar certo, não vou conseguir, vai acontecer isso, vai acontecer tudo. Parece que tudo que eu vou fazer, eu tenho que ficar me preocupando com absolutamente qualquer detalhe que exista, e eu fico buscando um controle que é impossível que eu tenha, né? Então eu fico nesse pensamento e aí eu vou ficando mais ansiosa, aí ó, começa a taquicardia, começa a sudorese, né? Começa essa sensação de desespero. Isso já é um sintoma sério de uma depressão patológica, tá? Por quê? Porque não é simplesmente uma preocupaçãozinha que eu faço um movimento e ok. Não, eu vou ficando cada vez... Tô gostando dessa participação de vocês. Muito bom. Cada vez mais eu vou ficando preocupado e eu fico refém desse sintoma, tá? Outro sintoma importante da TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, é a irritabilidade. Como assim, Pamela? Como eu tô o tempo inteiro preocupada, como eu tô o tempo inteiro ali na frente, como que fica o meu humor? Ele desestabiliza, tá? Então você pode ter, por exemplo, desde uma paralisação, então você não consegue fazer as coisas, tá? Porque você fica pensando tanto o que vai acontecer, meu Deus, ai, aquela... Ou então, às vezes, na relação, né? Ai, meu Deus, será que ele tá me traindo? Ai, eu tenho certeza. Aí você fica stalkeando. Aí você fica com aquele sentimento ruim e você começa a alterar o teu humor. Aí a tua produtividade, ela cai, né? Você não consegue estar inteiro no trabalho, você não consegue estar inteiro no que você tá fazendo. Você tá o tempo inteiro tenso, você tá o tempo inteiro com a cabeça num lugar que você não sabe onde, completamente fora do agora e com essa sensação de vulnerabilidade perturbadora, né? É isso mesmo, essa necessidade de ter esse controle, né? E que obviamente não consegue. Bom, gente, um outro sintoma muito importante é o cansaço físico e mental, tá? Porque a gente vai entrando num nível de esgotamento. É tanta preocupação, é tanto estresse, é uma cabeça tão lá na frente, né? E aí a gente vai ficando com esse humor desequilibrado, a gente vai se desgastando. Muitas vezes, aí claro, tem outros sintomas que são... que eu não considero, não diria assim como os principais determinantes, mas também acontecem, porque aí começa a ter alteração de sono, a alteração de apetite, né, alteração de concentração, tudo isso porque a gente tá ali hiperacelerado, hiperpotencializado, tá? E aí dá aquela drenada, aquele cansaço, né? Você fala, caramba, mas eu posso ter tanto a depressão quanto o transtorno de ansiedade? Sim, você pode ter ambos. Você pode ter o transtorno de ansiedade, a TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, e você pode também ter a depressão. Então, tá percebendo assim que você tá preocupado demais, que você tá com esse sentimento te consumindo, que tá te prejudicando na vida, que você já não se reconhece? Procure um profissional especializado, vá até um psiquiatra para ele fazer esse diagnóstico, porque são patologias que são passíveis de tratamento, gente, dá para tratar. São horrorosas, nossa, incomodam um absurdo, concordo com você, é uma tortura. Mas quando você tá com o tratamento adequado, isso melhora demais. Não tenha resistência em buscar esse diagnóstico, tá bom? É muito importante. Esse diagnóstico, ele é feito e o médico vai dizer pra você, olha, você vai fazer esse tratamento, você vai ter a psicoterapia também paralela. Então, isso é fundamental você ter na sua cabecinha, tá? Agora, vou trazer uma parte da nossa conversa que eu sei que você gosta muito. Vamos falar sobre se amar? Vamos falar sobre autoestima? Vamos falar sobre se valorizar? Você sabe que muito desse nosso enfrentamento,
muito do nosso desequilíbrio mental diz respeito a essa fragilidade dos nossos recursos emocionais que vão ficando cada vez mais atrofiados. Como você está com você? Como você avaliaria a sua autoestima hoje? Boa? Mais ou menos? Ruim? Um caos? Caso perdido? É? Você sabe o que é autoestima? Sabe? Quem é a pessoa que você mais estima na sua vida? Quem é a pessoa que você mais gosta na sua vida? Teu filho? Tua filha? Teu parceiro? Tua mãe? Teu pai? O que você faz por essa pessoa? Cuida? Trata com carinho? Prioriza? Respeita? Coloca ali, no melhor lugar do mundo. Aqui, no primeiro lugar do teu coração. Nós costumamos fazer o melhor e dar o melhor da gente para aqueles que a gente ama, né? A gente quer ver essa pessoa feliz. A gente prioriza, se importa, se preocupa, se desdobra para agradar, né? Presenteia, elogia, coloca pra cima, vibra pra caramba com cada conquista e felicidade dessa pessoa, não é? Tá bom? Que bom que você faz isso. Que bom que você tem alguém que você gosta. Mas e sobre você? O quanto você se estima? Autoestima diz respeito ao quanto nós gostamos de nós. E o mais interessante disso é que a gente sempre pode aprender a gostar mais da gente. Quanto mais a gente gosta de nós, melhores são as nossas escolhas. A nossa posição sobre nós mesmos acaba sendo muito mais favorável e, claro, a nossa saúde mental agradece. Então a gente fica muito mais equilibrado. Nós precisamos muito receber amor. E é algo maravilhoso e inenarrável receber amor de quem a gente ama. Mas, antes de tudo, a gente precisa se amar. Porque se nós não nos amarmos, como que a gente vai amar alguém com qualidade? Como que a gente vai aprender e se permitir receber esse amor? Quando a gente não se ama, a gente não acredita que possa ser amado. Então não nos apropriamos dessa sensação maravilhosa, dessa felicidade, dessa satisfação de nos nutrirmos desse amor. E então desperdiçamos. Chega, eu não quero mais que você desperdice esse amor. Eu quero que você aprenda a se amar. Eu quero que você reveja as suas escolhas. Não tem milagre. Você não vai sair agora dessa live se amando, mas você pode sair com a ideia de querer se amar. Então você vai fazer pequenos movimentos. Eu sou a favor da gente começar devagar e sempre. O importante é que você goste do hábito de se amar, tá? E que você abrace essa causa. Eu vou me amar. Fala pra mim aqui. Aqui, em pensamento. Eu vou me amar. Falou? Maravilha. Presta atenção. Desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós fazemos escolhas. Veja, nós escolhemos acordar. Nós escolhemos escovar os dentes. Escolhemos nos maquiar ou não. Escolhemos tomar uma ducha ou deixamos para mais tarde. Escolhemos dar uma penteada no cabelo, dar uma ajeitada no visual. Escolhemos a roupa que nós vamos usar. Escolhemos se tomamos café ou se deixamos para depois. Escolhemos se ligamos o som ou se não dá tempo. Escolhemos que caminho tomar. Escolhemos se vamos a pé, se vamos de bicicleta, se a gente vai pegar o metrô, o ônibus ou quem sabe um Uber. Nós escolhemos. Escolhemos se falamos boa tarde, bom dia, boa noite para quem a gente encontra. Escolhemos para quem nós sorrimos. Escolhemos sobre os limites que damos e sobre aqueles que a gente não consegue dar. E ai, aquilo sua demais, aquilo desgasta a gente, né? Escolhemos chegar no nosso trabalho. Você vai me dizer, mas Pamela, é obrigação? Mais ou menos é uma obrigação, mas você escolhe cumprir. E quando você escolhe,
você está fazendo algo por si. Cada escolha é um ponto que você dá para si ou um ponto que você tira de si. Quanto mais pontos eu tiro de mim, mais eu me firo. Menos eu estou gostando da minha pessoa. Quanto mais pontos, quanto mais escolhas boas eu faço para mim, mais eu gosto de mim. O que eu escolho para pôr no meu prato? O que eu escolho para pôr no meu corpo? O que eu escolho para pôr no meu caminho? O que eu escolho para pôr na minha vida? Quais são os amigos que eu escolho ter? As amizades que eu escolho cultivar? Quais são as pessoas que eu escolho manter e que são tóxicas, me vampirizam? E as amizades que eu escolho manter, porque são boas, fazem um bem danado para minha alma. Os hábitos que eu escolho continuar tendo, porque me fazem bem. Outros, eu digo que eu sei que não são bons, mas eu ainda não consigo largar, porque o ganho secundário deles, ai meu Deus, eu ainda gosto tanto. Então mantenho hábitos que são nocivos para mim. E mais uma vez, eu escolho me machucar. Ainda que haja alguma coisa nesse hábito que supre uma necessidade invisível que eu tenha. A gente não escolhe maus hábitos porque a gente quer fazer mal para nós conscientemente, mas porque a gente não se ama o bastante para conseguir ponderá-los. Por isso que é tão importante que a gente faça outras escolhas positivas para que a gente consiga nos sentir cada vez mais fortes e então consigamos dizer não para hábitos ruins, não para as pessoas que não nos fazem bem, não para relações que nos tiram, que nos drenam, não para tudo aquilo que a gente sabe que não agrega na nossa vida. A nossa autoestima, ela funciona como um ciclo, positivo ou negativo, de acordo com as escolhas que a gente vai fazendo. Hoje, agora, se você mudar um hábito na tua vida, que você coloque um copo d'água a mais no seu dia a dia, você já está fazendo alguma coisa por si. Se você coloca meia hora de exercício na semana, você já está fazendo uma coisa boa para si. Se você corta um alimento que não te faz bem, você já sabe disso, que na verdade você nem podia comer, mas você é teimoso, teimosa e acaba comendo. Você já vai estar fazendo algo bom para si. Todas as escolhas construtivas, todas as escolhas que te fizerem bem, sim, é um ganho para a sua autoestima. E aí, claro, a sua saúde mental agradece, porque quanto mais a gente gosta da gente, melhor a gente se sente. E claro, mais recursos emocionais viabilizados nós temos para conseguir fazer o quê? Conduzir a nossa vida. Como está o seu autocuidado? O quanto você vem cuidando de si? O que você fez para você hoje? O que você fez no fim de semana? Se poupou? Se preservou? Se tratou com carinho? Às vezes a gente fica colocando a felicidade o tempo inteiro nas costas do outro. Eu quero que chegue alguém na minha vida e que me faça feliz. Eu não vejo a hora de aparecer uma pessoa, quero que Deus mande alguém maravilhoso na minha vida. Escuta. Antes de você esperar que a sua felicidade venha de cavalo branco, você precisa ser feliz consigo mesmo. Você precisa ser uma boa companhia para si. Você precisa se amar e você precisa se sentir bem, feliz com você mesmo. Vai ser uma delícia se você tiver um bom encontro, se você encontrar uma pessoa super bacana, eu torço muito por isso, para ter uma conexão valiosa, deliciosa, do jeitinho que você merece. Mas você tenha certeza que quanto antes você focar em si e você aprender a alinhar a sua companhia com você, gostar mais de si, parar de querer que alguém te ame para você se sentir amado, ou que alguém traga a felicidade que você pode conquistar, essa pessoa que você tanto quer, ela vai chegar naturalmente. Sabe aquela história que se você quer que borboletas venham ao seu jardim, cuide do seu jardim, e quando ele estiver bem lindo, bem florido, as borboletas virão. E assim funciona também com você cuidar de si. Você quer conhecer alguém legal? Está com muita vontade? Você acha que isso é uma coisa muito importante para você? Maravilha, você tem todo o direito. Mas não joga nas costas dessa pessoa a responsabilidade pela tua felicidade. E aí você vai prejudicando tanto a sua saúde mental, vai se prejudicando tanto e vai se deixando de lado,
como quem só fosse feliz, ou as coisas só se realizariam e funcionariam quando fulano aparecesse na tua vida, quando fulano decidisse ficar com você, quando alguém te enxergasse, te amasse. Esse alguém pode ser você. Você pode se enxergar. Você pode se ver. Você pode se priorizar. Você pode se gostar, se amar, se respeitar. Perceber os seus contornos e estabelecer limites prioritários na sua vida. Parar de deixar as pessoas fazerem com você o que bem entendem e parar de querer ser a boazinha ou o legalzão da turma. Seja você. E você pode ser uma pessoa muito bacana. Mesmo que em alguns momentos você diga não quero, ou então não posso, ou não vou, não dá, e tá tudo certo. Limites são importantes. Limites remetem segurança, tanto para as pessoas que se relacionam com você, quanto de você para você mesmo. Eu sei que às vezes dá medo, parece que se eu fizer isso, as pessoas vão se afastar de mim. Se eu fizer isso, as pessoas não vão gostar. Se eu fizer isso, será que fulano não vai achar estranho? Vai, a resposta é sim. Quando a gente começa a se cuidar, quando a gente começa a se perceber, quando a gente começa a trabalhar nossa autoestima, nosso auto-amor, e a gente inevitavelmente vai esbarrar nos nossos contornos e na necessidade da gente colocar limite, com certeza. As pessoas vão torcer o nariz, vão achar que você tá metida, chata, estranha, estranho, que você mudou, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? As pessoas gostam que você faça tudo aquilo que elas querem, que você diga amém para tudo aquilo que elas peçam. Mas, na verdade, a maior preocupação aqui não é que essas pessoas te achem o máximo, mas que você se goste, que você se respeite, que você deite a cabeça no travesseiro e esteja em paz com os posicionamentos que você teve, com as decisões que você tomou e que em alguns momentos, sim, você vai desagradar algumas pessoas. Você vai dizer que não é possível, que você não pode, que você não tem aquela grana, que não dá pra emprestar, que não dá pra dar aquela carona, que não dá pra fazer aquele trabalho, ou que não dá pra você ir naquele lugar, naquele jantar, naquele evento. E as pessoas não vão gostar. Sim, porque elas se frustram. Frustração nunca é bacana. Mas em muitos momentos vai ser preferível frustrar aos outros do que você se frustrar. E se poupar, grava o que eu tô te falando. Você sabe que não é por acaso que você tá aqui nessa live, né? Então presta atenção. Você precisa se poupar, escutou? Se preservar. Caramba, né? Você tá o tempo inteiro se doando, se doando, se doando. Eu entendi que você é uma pessoa de coração bom e que você tem uma generosidade à flor da pele. Ok, também sou uma pessoa generosa, sei, já experimentei aí dessa fruta, mas o negócio é o seguinte, a gente que é mais sensível, que é coração bom, que é generoso, a gente tem que pegar leve conosco. Porque senão, como fica? A gente se estoura. A gente fica tanto fazendo pelas pessoas, fazendo pelos outros, querendo ajudar as pessoas, tal, que no final a gente vai ficando lá, o último da fila. Caramba, da nossa vida. Então, para que a gente não se estresse, para que a gente não estoure esses sintomas e desenvolva transtornos de ansiedade, depressão e faça com que a nossa saúde mental ela fique para lá de desequilibrada, a gente precisa adotar bons hábitos para nós. E além da autoestima, a gente pode escolher algumas atividades que nos ajudam. Meditação, caminhada. O que você anda fazendo? Aquele momentinho gostoso com a família. Aquele carinho no pet, no cachorrinho, no gatinho. Aquele banho delicioso com música. E depois você passa aquele hidratante no teu corpo. Aquela comidinha que você faz, aquela receitinha. Naquele momento só seu. Aquele passeio e aquele encontro que você marca com você mesma, com você mesmo. Vai naquele encontro, naquele lugar que você adora e curta. Mesmo que não tenha companhia. Não tenha companhia. Não tem uma outra pessoa, mas tem você com a melhor companhia. Eu vou te contar uma coisa. Grava aí. Depois que você se afina com a sua companhia, você nunca mais vai se sentir sozinha. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Que sensação maravilhosa. Você com você mesmo, no lugar que você adora, fazendo alguma coisa que você gosta muito. Sua saúde mental agradece. É momento de você se cuidar, é momento de você se respeitar, é momento de você se entender e se priorizar. Você é uma pessoa muito importante. Você é a pessoa mais interessada na sua felicidade. Você vibra pela felicidade das pessoas que você gosta? Maravilha. E pelas suas conquistas? Você vibra? Você se elogia?
Quanto tempo você não se elogia e tá o tempo inteiro se criticando? Critica a barriga, a pele, o cabelo, a perna, a bunda e esquece de se olhar, esquece de se perceber e dizer, caramba, que história bonita que eu tenho, que história legal que eu cultivei, quanta coisa boa que eu fiz nessa vida. Tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa pra gente melhorar, tem aspectos que a gente precisa ponderar, né? Nós não somos perfeitos, eu nem tô aqui pra fazer um discurso aqui narcisista, egocêntrico. Mas sim para você enaltecer as qualidades que você tenha, para você se gostar acima de tudo. Eu costumo dizer que goste de quem for, mas se ame primeiro. Não se trata de uma competição de quem amar mais, mas como um pré-requisito de amor próprio. O amor próprio é um combustível necessário para a vida. Você sabe por que você veio para esse mundo? Você sabe por quê? Por quê? Por que você veio para esse mundo? Quero ouvir. Você veio nesse mundo para amar e para ser amada, para ser amado. Para isso que você está aqui. Você veio nesse mundo para construir pontes, fazer conexões, aprender muito, se aprimorar como ser humano, entender o seu melhor, viver cada dificuldade e subterfúgio para se perceber de uma forma diferente. Você veio aqui para amadurecer, para facilitar a vida de pessoas que também vão facilitar a sua. E não pense que as adversidades, os momentos difíceis são para dificultar a sua vida. Não. É para fazer com que você aprenda mais sobre si. É isso que eu me refiro quanto facilitar. Facilitar o seu processo. Você está aqui para entender mais sobre si. Para mergulhar nesse labirinto que é você mesmo e entendendo os seus subterfúgios. Percebendo cada aresta da sua personalidade. Entrando em contato com a tua alma, resplandecendo-na. Percebendo que cada obstáculo não é pro teu mal. Não pensa que Deus te esqueceu, que é karma, que é cruz para carregar. Para com esse papo. Tudo isso é para você aprender. Para você entender melhor sobre o seu íntimo. E você tem tudo o que você precisa nos recursos emocionais que você tem aí dentro. A gente só precisa explorar mais esses recursos, desenvolvê-los e não nos tornarmos reféns dessas patologias oportunistas e então nos prejudicarmos num desequilíbrio sem fim. A gente sempre pode se sentir melhor. E a gente precisa de humildade para perceber quando as coisas não estão indo tão bem assim. Caramba, momento difícil que a gente está vivendo. Com tanto medo, com tantas perdas, com tantas adversidades, com tamanha apreensão sobre o que vai ser da gente, quando isso vai acabar. Qualquer pessoa que tenha o mínimo contato com o mundo tem essa sensação. Uma sensação de querer voltar a tocar as pessoas, a viver a rotina como a gente vivia. Bom, acho que como a gente vivia, nunca mais, né? Porque tudo isso que a gente viveu deixa um marco dentro da gente. Mas podemos dar valor ao que realmente tem valor. E podemos observar o que tá, o que ficou e o que pode vir a chegar. E, claro, o que a gente pode transformar em nós mesmos. Você sabe o que eu acho mais bonito da vida? Que, independente dos momentos mais difíceis que a gente passa, mais delicados, esse talvez que você está passando agora, a gente tem a sensação que não vai sair dali, né? Que dor, que difícil, que pesado. Mas é impressionante como tudo passa e a gente pode olhar para isso e nos tornar muito mais fortes. A gente olha para perdas, para afastamentos, para dores, para feridas. E a gente tem a opção de ficarmos alimentando o ressentimento. Ou a gente pode ter a opção de exercitar a resiliência. E nos transformarmos independente de tudo que esteja acontecendo. Percebermos que uma porta se fecha
mas uma janela se abre. Entendermos que algumas coisas não podem ser como eram antes, mas podem ser melhores do que antes. Que algumas histórias se fecham, que alguns ciclos precisam ser ali, ó, fechados. E que pode parecer um horror num momento, mas talvez seja o melhor que a gente possa fazer. A gente precisa entender que existem algumas coisas que nós estamos acostumados, mas que não são mais boas para nós. Existem situações que a gente meio que colocou ali, né, no piloto automático, e a gente tem um medo de mudar. Meu Deus, como a gente tem medo de mudança, né? Como a gente resiste. Mas, no final, existem mudanças que são necessárias. Diria até que uma espécie de livramento. E aí, quando elas acontecem, elas nos dão a oportunidade de reconhecer facetas na gente que nós nem imaginávamos. Inclusive, algumas mudanças que permitem chegadas maravilhosas, né? Às vezes, essa porta que você não fecha é a felicidade que você não deixa entrar na tua vida. Aprenda a fechar ciclos, fechar portas, aceitar algumas mudanças necessárias. Para de resistir. Isso te adoece, te machuca. E quando você finalmente permite, a tua saúde mental agradece. E aí você entra num novo ciclo. Às vezes o que você mais teme e que você desenha que pode ser um horror, meu Deus, é um engano. E no final pode ser o melhor momento da tua vida, o mais oportuno. Aquele que quando você estiver vivenciando, você vai dizer assim, caramba, olha eu aqui. Demorou tanto, eu resisti tanto e olha que delícia que é. E se não for tão bom assim, tudo bem. Vai ser mais uma experiência. Pode não ser a melhor do mundo, mas a vida é isso. É feita de experiências, de aventuras, de atrevimentos, de arriscarmos, de tentarmos. Eu penso que nós podemos nos arrepender de muitas coisas que nós fizemos. Mas nos arrepender daquilo que a gente não fez é muito pior, não é? Bom, essa live foi um oferecimento da Drogaria São Paulo e das Drogarias Pacheco. E eu quero abrir aqui para perguntas. Meu Deus, tem um montão de perguntas. Deixa eu ver aqui o que tem. Ah, deixa eu ver. Ai, que maravilha. Deixa eu ver aqui essa aqui. É só clicar? É. Quais as técnicas para diminuir a ansiedade? Camila, né? Camila, existem várias técnicas para diminuir a ansiedade. Como eu disse, tem a ansiedade natural, né? Que é a ansiedade que a gente tem. Nós somos proativos e a gente está na vida. Então, assim, um pouco de ansiedade a gente vai ter sempre. Mas a gente pode cuidar com exercícios de respiração, a gente pode cuidar com uma boa alimentação, rever a maneira que a gente está se alimentando. A gente pode fazer meditação, que ajuda demais. E a gente pode rever os nossos hábitos na vida. Outro ponto também é perceber os nossos pensamentos. Alguns pensamentos recorrentes, ansiosos, é que a gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir, e isso começa a nos deixar num estado de apreensão. Uma dica legal que eu dou é que quando você começar com essa sensação assim, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, tenta lembrar se é uma experiência que você já passou na sua vida. E então, você tenta lembrar desse histórico daquilo que você já fez e se contar. Poxa, eu já fiz isso, eu já dei conta, eu consigo sim. Uma outra alternativa é assim, bom, e se eu não conseguir? E se não for maravilhoso? E se eu não tiver ali a atuação que eu gostaria? Eu ainda sobreviverei e eu vou dar conta disso. Eu não tenho que ser perfeita, eu não tenho que ser perfeito, eu não tenho que agradar a todos, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou confiar no meu potencial e dar aquilo que eu tenho. E sabe o que vai acontecer? Caso eu não me dê tão bem, caso o meu desempenho não seja maravilhoso, ainda assim eu vou ter uma experiência e eu vou aprender. E eu posso sim futuramente fazer melhor. Essas são algumas dicas, quem sabe aí, para melhorar a tua ansiedade. Vamos lá. Como controlar a ansiedade diante de uma perda de alguém que amamos? Amanda, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, a dor é imensa. Existe um processo de luto que precisa ser passado.
O luto não é ruim, o luto é necessário para a gente reestruturar os nossos recursos. O luto, ele é composto de fases que nós vamos passando e vamos ressignificando as nossas emoções. E diante disso, a gente vai alinhando os nossos sentimentos. Não tem como viver uma perda e lidar como se nada tivesse acontecido, ou mesmo colocar alguém ali no lugar como um tapa-buraco. O que vai acontecer é a gente só vai abafar o sentimento que vai gritar lá na frente. Muitas vezes a depressão ela acontece, os transtornos de ansiedade existem porque existiram lutos que não foram bem elaborados. Então não só você, mas quem tenha perdido alguém, seja uma perda física, a morte de uma pessoa, ou seja um término de relacionamento, viva as etapas do luto, chore o quanto tiver que chorar, viva a raiva quando vier, viva a tristeza, se perceba muitas vezes ambivalente aqui nos seus sentimentos, até você conseguir acessar a aceitação e ter essa história bem aqui elaborada dentro de você. Isso talvez demore um tempo, pode ser que demore um tempo, mas com certeza te deixa apto para um novo relacionamento, se assim você quiser, ou para estar consigo mesmo em ótima companhia. Vamos ver aqui, o que mais que temos? Tem alguns que eu não vou colocar, porque as pessoas estão se expondo muito, tá bom? Depressão e ansiedade, tem cura? Tem. São doenças, mas que podem ser tratadas. Tem tratamento, tá? Tem tratamento tanto medicamentoso quanto através de psicoterapia na abordagem que você sentir mais... você sentir ali mais familiaridade, que você sentir mais identificação, tá bom? O que mais? Alguns que vocês estão se expondo muito, eu não vou ler aqui, tá bom? Para preservar a identidade de vocês. Clau. A Clau vem nas lives sempre, né, Clau? Como manter a autoestima? Como eu disse aqui, a autoestima é o quanto nós estimamos, o quanto gostamos de nós. Para manter a sua autoestima equilibrada é rever os hábitos que você tem consigo mesmo, as escolhas que você faz para sua vida. Faça boas escolhas para você. Se trate com mais amor, se trate com mais carinho, se trate com mais respeito. Aprenda a dizer não, estabelecer limites, perceber os seus contornos. Traga para perto de você quem realmente mereça. Não fica mantendo perto só porque é tempo de amizade ou porque é família. Se te faz mal, mantenha a distância necessária. Considere-se, priorize-se. Entenda que você não tem que tolerar tudo, não. Que você pode ter esse coração maravilhoso, generoso, mas que você precisa se respeitar, tá? Acima de tudo. O que mais que temos aqui de perguntinha? Quando se faz muito no trabalho e nunca é reconhecido por nada, acaba desestimulando. Lu, você tem toda a razão. Muitas vezes a gente não ser reconhecido no trabalho é algo que desestimula muito. Assim como nos relacionamentos, né? Às vezes a gente tá fazendo o máximo que a gente pode, ama o outro, demonstra e não vem a reciprocidade, né? Não somos vistos, não somos percebidos. Então é importante que nós nos questionemos o que nos faz estarmos ali. O que faz a gente estar se relacionando com uma pessoa que não nos vê, não nos respeita, não nos valoriza? O quanto a gente se gosta para nos permitirmos essa situação? Trabalho é a mesma coisa. Eu sei que a gente não encontra trabalho em toda a esquina, mas se nós não formos reconhecidos, valorizados, percebidos e validados pelas pessoas com as quais a gente trabalha, eu acho que vale muito a pena, primeiro, a gente ponderar a nossa posição no trabalho e que trabalho é esse, né? Será que vale a pena passar mais tempo do nosso dia num trabalho que a gente não tem reconhecimento do que a gente procurar um outro trabalho que a gente possa se realocar? Eu acho que vale a pena ponderar, tá? Às vezes por medo a gente evita de fazer isso, mas eu acho necessário. O que mais? Cássia,
Quando uma pessoa perde as forças para lutar, mudar, ela pode estar adoecida, tá? Essa falta de estímulo, essa fadiga muitas vezes, essa perda de interesse, tudo isso pode estar associado a algum transtorno, como eu disse aqui, a depressão, por exemplo. Então, se você está percebendo essa falta, né? Quando você, não sei se você está falando sobre você, sobre alguém, se está muito desestimulado, se você está percebendo que está sendo muito prejudicial, é importante procurar ajuda psiquiátrica, tá? Só o médico vai poder fazer esse diagnóstico com precisão para você. O que mais que temos aqui? Olha, eu não vou... Peraí, deixa eu tirar aqui. Eu não vou pôr a pergunta da pessoa, mas eu vou dizer aqui, só para não expor a pessoa, mas achei super importante falar aqui. Gente, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que machucam, relacionamentos que te tiram do prumo, relacionamentos que te desestabilizem, relacionamentos que não te respeitem, relacionamentos que te suguem, relacionamentos que tirem muito mais do que coloquem, relacionamentos que você não se reconhece, relacionamento que você sente só. Você tá com a pessoa, mas você se sente só. Relacionamento que você se sente completamente deixado de lado. Relacionamento que você não se sente valorizado, não se sente importante. Esses relacionamentos, eles prejudicam sim a sua saúde mental, tá? Que foi a pergunta da mocinha aqui. Sim, os relacionamentos abusivos, os relacionamentos tóxicos, eles podem sim serem nocivos à sua saúde mental. Então, esse drenar, esse se doer, esse sofrimento que se torna crônico, sim, ele pode levar a sintomas ou mesmo agravamento de sintomas e você desenvolver uma depressão, um transtorno de ansiedade. Então, em prol da sua saúde mental, ame-se. E amar-se é cuidar-se e escolher com quem você permanece. Às vezes, a gente tá tão dependente, a gente tem tanto medo e a gente está tão misturado numa relação e a gente está tão envolvido que nós nem percebemos o quanto estamos adoecendo. A gente vai, inclusive, se acostumando a adoecer. E isso não pode acontecer, tá? Você precisa se cuidar. Eu sei que não dá para sair de uma relação assim da noite pro dia. É fácil falar, as pessoas falam e tal, mas às vezes a gente está tão envolvido, vivendo uma dependência emocional, que não consegue sair da relação. Então a chave aqui é se amar, se cuidar e aos poucos fazendo pequenas mudanças consigo mesmo para se fortalecer. Quanto mais forte você tiver, quanto mais você retomar a sua autoestima, quanto mais você se reconhecer e quanto mais você se realinhar a si mesmo, mais você consegue ter consciência retomada, mais você consegue perceber o que tem à sua cerca e se posicionar de uma maneira mais construtiva e benéfica para si mesmo. Sim, às vezes a gente vai ter que deixar algumas pessoas mesmo ainda gostando. Sim, às vezes a gente vai ter que se afastar de pessoas que estão muito tempo na nossa vida, que a gente gostaria muito que tivesse melhor e que desse certo, mas não está, pelo bem da nossa saúde mental, tá bom? Bom, eu quero agradecer a você que ficou aqui até agora, para você que chegou no meio da live, no final da live. Essa live terapia foi um oferecimento da Drogaria São Paulo e das Drogarias Pacheco e foi um prazer imenso trazer o tema da saúde mental para vocês. Eu deixei aqui as redes sociais das Drogarias Pacheco e da Drogaria São Paulo, para quem não conhece, conhecer, e eu tô muito feliz e muito assim agradecida e lisonjeada de ter recebido esse convite para oferecer esse conteúdo tão maravilhoso para você aí, tá bom? Então, um beijo grande para você, para todo mundo que esteve aqui. Muito obrigado. Espero que o conteúdo tenha sido assim muito bom e agregado muita coisa, nada de coisa, né? Muito sentimento positivo aí dentro de você. Beijo e boa noite.